Nessa dica do professor, você irá aprender um pouco mais sobre a síndrome metabólica e a prescrição de exercício para esta condição. A coexistência de resistência à insulina, dislipidemia, obesidade e hipertensão arterial são conhecidos como quarteto mortal, que dão origem ao que é denominado de síndrome metabólica. Para ser considerado portador dessa síndrome, o indivíduo deve possuir 3 ou mais das seguintes condições: obesidade abdominal, hipertrigliceridemia, baixos níveis de HDL e colesterol, pressão arterial superior a 140 por 90 mm de mercúrio e níveis altos de glicemia em jejum, com valores acima de 100 mg por decilitro. Talvez um dos pontos centrais na síndrome metabólica seja a resistência à insulina. Ela pode ser influenciada por um desbalanço entre exercício e alimentação, e ainda um aumento da circunferência abdominal, e por fatores genéticos. O aumento da resistência à insulina, por sua vez, contribui para o desenvolvimento da diabetes mellitus do tipo 2, além de promover aumento nos níveis sanguíneos de triglicerídeos por ativações enzimáticas nos tecidos adiposos pela insulina, que tende a aumentar gerando um quadro de hiperinsulinemia. Como consequência das concentrações elevadas da insulina, ocorre aumento na retenção de sódio e água, e modificações vasculares com redução da sua distensibilidade, e aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Tudo isso, resultando na elevação da pressão arterial, o que cronicamente contribui para o desenvolvimento de hipertensão arterial. Os princípios para a prescrição de exercício físico na síndrome metabólica, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, geralmente são consistentes com as recomendações quanto ao exercício aeróbico de resistência para adultos saudáveis. Do mesmo modo, a quantidade mínima de atividade física para melhorar os resultados de saúde e aptidão é consistente com o consenso de recomendação de saúde pública, sendo 150 minutos por semana ou 30 minutos de atividade física de intensidade moderada na maioria dos dias da semana. Com isso, a associação entre treinamento de força com treinamento aeróbico parece produzir reduções na prevalência da síndrome metabólica de forma mais consistente do que apenas atividade aeróbica. Quanto à frequência da atividade aeróbica, seriam necessários a realização de pelo menos 3 dias por semana com treinamento vigoroso, ou pelo menos 5 dias por semana com treinamento moderado. Quanto ao treinamento de resistência, ou de força, poderia ter uma frequência de 2 a 3 dias na semana em dias alternados. Quanto à intensidade para atividade aeróbica, poderia ser uma intensidade moderada controlada com valores entre 40 a 59% do VO2 de reserva, ou da frequência cardíaca de reserva, ou utilizar uma percepção subjetiva de esforço de 11 a 12 em uma escala, de 0 a 20. Quanto à atividade rigorosa, poderia ser controlada a uma intensidade de 60 a 89% do VO2 de reserva, ou da frequência cardíaca de reserva, e ainda uma percepção subjetiva de esforço de 14 a 17 na escala de 0 a 20. Quanto à atividade de resistência, poderia-se trabalhar com 60 a 70% de uma repetição máxima para intensidade moderada, ou com intensidades iguais ou superiores a 80% de uma repetição máxima para o treinamento vigoroso. Quanto ao tempo para atividade aeróbica, recomenda-se, pelo menos 150 minutos por semana para atividade moderada, ou 75 minutos por semana da atividade vigorosa, sendo que a realização de menos de 20 minutos por dia já poderia ser benéfico para indivíduos sedentários. Quanto ao treinamento de resistência, recomenda-se de 2 a 4 séries, de 8 a 12 repetições, para grandes grupos musculares, realizando a progressão à medida que ele foi evoluindo. Bons estudos!